revestimento da armadura de Deus. Então, que o homem queira admitir ou não, queira observar ou não, nós vivemos em uma luta diuturnamente contra Satanás. Todos os dias nós somos atacados, até dormindo. Até quando dormimos, o diabo não consegue entrar na nossa mente, mas ele inspira sonhos de terror, pesadelo, ele não sabe o que está lá dentro, mas começa a induzir por um processo espiritual, que em outra programação nós iremos falar sobre isso. E daqui a pouco vem um pesadelo, muitas vezes sonhos eróticos, coisas que a pessoa abomina durante o dia, durante a vida, mas quando perdemos ali o sentido, estamos no mundo dos sonhos, começamos a ser atacados. Então aí vem a doença, outras vezes ele ataca com perseguição no nosso trabalho, na nossa família, frustração, desemprego, contenda no lar, vícios. Tudo isso são ataques de Satanás para destruir o ser humano, para destruir a raça humana. E para vencer essas investidas, vencer essas armadilhas, devemos estar revestidos de Deus. Devemos estar blindados através do Espírito Santo e da palavra. Tanto que, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, temos a seguinte citação: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, a Bíblia, quando manda a gente nos revestir, é algo sério. Perceba que para vencer esse contratempo, temos aí que estar revestidos. E revestido é estar coberto e recoberto. Por exemplo, quando nós colocamos uma roupa, estamos bem vestidos, estamos ali vestidos, já se diz. Mas quando colocamos um casaco ou um paletó, estamos revestidos, estamos ali com duas coberturas. Então, quem está revestido está mais forte para vencer determinada situação. Então, revestido é isso aí. Temos que estar na palavra de Deus e continuar dentro da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão vestidas, quem pode negar? Andam como cristãos, falam como cristão, tem a Bíblia, gosta muito de falar no Evangelho. Quem sou eu para dizer que essas pessoas não são cristãs? Mas quando se trata do revestimento, a blindagem, se a Bíblia diz que é necessário, então torna-se fundamental. Quando chega para revestir, começa a buscar outras coisas, coloca Deus em uma mistura. Deus só baixa, Deus só é suficiente. Você pode perceber, tem pessoas que na comunidade evangélica diz: graças a Deus, amém, e a minha denominação. Aí gostam porque os crentes de tal igreja são mais crentes. Começa a se revestir de algo que não é Deus. E outras pessoas, muitas vezes cristãs, nós não podemos negar, mas ao invés de se revestir, de se blindar na palavra de Deus, muitas vezes vai buscar subterfúgios nas imagens, em crenças que não têm fundamento com a palavra de Deus. Observe que eu estou fazendo um comparativo com a comunidade evangélica, o protestante, se assim quiser chamar. Tem crente que está ali, Deus e a minha igreja. Não é por aí, é Deus e Deus. A igreja é apenas uma entidade funcional, onde a gente congrega, a gente contribui, a gente se regozija, né? Compartilha. A Bíblia diz: não deixando as vossas congregações, é porque nós devemos estar lá. Então, é fundamental, mas a igreja em si não vai trazer o revestimento, porque vimos aqui, revestido da palavra de Deus. Em outros casos, é como eu digo aqui, a Bíblia nos dá material suficiente, que as pessoas são cristãs.
obedecem a Cristo, amam a Cristo, professam que Cristo morreu, ressuscitou, mas também trilham por caminhos de idolatria. O que é idolatria? São ídolos que a gente coloca na frente de Deus. Porque a Bíblia é clara e explícita quando diz: somente a Deus adorarás. Então é só Deus e pronto. Se a Bíblia diz, nós não temos por que contender, porque os outros e as outras não têm poder, não têm a menor influência na salvação, na santificação, na justificação, na regeneração do ser, na adoção de filhos de Deus. São os 4 fundamentos teológicos que falei aí, da adoção, regeneração, santificação e assim sucessivamente. São pontos de abertura que nos leva, que nos fortifica na presença de Deus. Então, dentro desses âmbitos, desses versículos, desses parâmetros bíblicos e teológicos, não existe lugar para ninguém a não ser para o próprio Deus, porque ele foi enfático quando disse: a minha honra, a minha glória eu não dou para ninguém. Então aí basta. Quando Deus disse que não divide, é uma questão dele. Quem somos nós, miseráveis criaturas, para contender contra o nosso Criador? No primeiro livro de Reis, vamos ler um pouco a Bíblia. No capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Deixou aberto. Aqui a Bíblia fala de um coração dividido. Baal fala do mundo, fala da idolatria, fala dos ídolos, fala da imagem. Começava, hoje a gente falar em Baal, talvez ninguém saiba nem quem é esse, o Senhor das músicas, o Senhor dos ventos, a não ser os evangélicos ou aqueles que estudam teologia. Mas era aqueles deuses ali do Egito, era aqueles deuses ali da Palestina, da Síria, daqueles do Oriente Médio naquela época. Mas na atualidade também, cada nação tem os seus deuses pagãos. Então a Bíblia, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, diríamos o seguinte: o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se as imagens, se os ídolos que você queira dar o nome do que quiser, fiquem abertos, é Deus, siga as suas imagens, não tem problema. Deus não está se acabando, Deus não está morrendo por isso. Pelo contrário, ele já morreu, já ressuscitou, já fez a parte dele. Então até quando nós iremos continuar com esses sacrifícios pagãos, achando que Cristo vai morrer, ressuscitar, de forma alguma? Uma vez a Bíblia diz, único sacrifício. Então, nós devemos ter o coração ligado a Deus, devemos estar revestido de Deus. E quem tem Deus, quem tem convicção, não coloca outra coisa. Você pode procurar qualquer evangélico desta cidade e questionar ele, e a fé dele vai estar fundamentada em Deus. Eu lembro-me, essa semana, nesses últimos 15 dias, um cidadão me denunciou num dos seminários que ensino em 3 seminários teológicos, para a honra e glória de Jesus. E eles foram ao reitor e disseram que eu tinha colocado uma aula sem fundamento, porque Buda, Maomé, Confúcio eram deuses. E eu fui taxativo falando que só há um Deus, que aquilo era errado. Na hora que recebi a denúncia, entrei em contato com o seminário, e o reitor disse: fica tranquilo, professor, porque não vai mudar em nada, você está pregando a palavra de Deus, cada um tem a sua convicção. Eles não querem aceitar que só o seu Deus, mas a verdade é essa, não vai acontecer nada. Então observa a que ponto chegam as pessoas dentro de uma cegueira espiritual, dentro de uma limitação espiritual,
invocando outros deuses, Deus para tudo. Até Allan Kardec, o camarada quis questionar que era um Deus, um pequeno Deus. Então são pessoas que dizem ter Deus, mas dentro deles há um vazio existencial. Por que um vazio? Porque ainda não se encontraram. São pessoas mal resolvidas ao invés de pessoas revestidas com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus. Então, quem tem convicção do amor de Deus, quem sente a salvação na sua alma, quem realmente nasceu de novo e professa o verdadeiro cristianismo, porque aí é um falso cristianismo, se dobra diante de Deus, glorifica a Deus, mas não se dobra às imagens de esculturas, não se dobra a Confúcio, a Ricardo, a Maria, a José, a Buda, a ninguém, a Maomé, porque a Bíblia diz que só há um Deus. E vou tornar a repetir: a honra dele, a glória dele, ele não dá a ninguém. Agora o homem, a mulher com coração dividido só vai trazer flagelos espirituais sobre a sua vida, só vai trazer destruição. Em pleno século XXI, onde nós temos aí esse desenrolar de tanta tecnologia, de tanta informação, as pessoas hoje quer jornal, na hora que acontece uma coisa, tem alguém lá filmando em tempo real, tá lá no Japão, tá lá um terremoto, um maremoto, as pessoas mostrando o que está acontecendo. Em pleno século de conhecimento, de multiplicação das ciências, o homem ainda caminha espiritualmente em panela de barro, ainda não descobriram o fogo, ainda não descobriram o metal, estão ali na pré-história, vivendo dias de horror espiritual, porque se dobra a Deus, se dobra a outra coisa, não se descobriram, não evoluíram ao longo de tanto tempo, de tantas pregações, e isso muitas vezes para os pastores, para os missionários, para a igreja do Senhor, torna-se cansativo. Está falando uma verdade que todo mundo conhece, uma realidade pura, nua e crua, que só o Senhor é Deus. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todo o seu caminho. Dobre quer dizer duplicado, dividido, fingido, falso. É um homem de duas caras. Uma hora está adorando a Deus, outra hora está adorando outra coisa. Uma hora acende a vela para Deus, outra hora acende uma vela para o diabo. Inconstante é aquele que muda, que varia, inseguro. Então, o homem de coração dividido, o homem fingido, o homem falso, muda, varia, é inseguro, é irrealizado, é mal administrado espiritualmente. Precisa descobrir, precisa conhecer a Deus, precisa entregar o seu caminho e ter acesso ao verdadeiro evangélico, ao verdadeiro evangelho, digo melhor. E sabe por que não faz? Porque viver no pecado, porque viver na imoralidade, porque viver na safadeza dá prazer à carne. É bom, legal, faça, mas tem um preço. Tem o preço de condenação eterna. E a Bíblia diz: porque lá haverá choro e ranger de dentes. Então vou te dizer com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque Ele me separou para isso. Deus foi tão bom que não me botou dentro de igreja para não estar preso a ditames, a estatutos. Disse que era para ficar fora, apoiando, fazendo, ensinando, levantando, formando pastores de verdade. Então eu não vou abrir mão desse evangelho, eu não vou abrir mão dessa palavra, não vou vir nunca para um programa de rádio, nem na internet, nem aqui na Pirauá, aonde quer que eu ande, para enganar o povo, para dar um evangelho de facilidade, dizendo a você que você pode adorar a Deus, mas pode continuar com o seu falso costume.
Eu nunca vou dizer que você pode adorar a Deus, mas pode permanecer na tradição, porque isso vai cobrar um preço alto da sua alma, e não é o meu desejo, não é o meu ministério, não é a minha chamada para enganar ninguém. Porque quem tem o coração dividido, quem não é revestido com o poder de Deus, não é salvo, a Bíblia diz. Então devemos ser coesos com Deus, estar unidos em harmonia. Coesão quer dizer harmonia, em unidade. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, um exemplo bem desmantelado, mas eu vou dar. Nenhum casal em sã consciência quer dividir o seu marido ou a sua esposa com ninguém. Quer ter intimidade, ser uma só pessoa, uma só carne. Isso é bom. E porque o nosso Deus, conforme eu li há pouco tempo, vai ter que se misturar com o diabo? Ele sendo Deus, sendo puro, sendo autoridade, por que o nosso Deus vai querer se misturar com a idolatria, dividir a glória de Deus, dividir o amor dele mesmo com as imagens de esculturas, com coisas que não têm fundamento a não ser inspiração, conotação e expressão satânicas? Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então vamos ser coesos para com Deus, porque Deus não age como uma prostituta que aceita esse amor leviano. Pelo contrário, Ele abomina. É incontestável que Deus é imensurável, meu amado. Não pode medir. É ilimitado, é infinito, e Ele sendo imensurável, porque Ele vai dar a glória dele às falsas religiões, às mentiras que o diabo tem implantado ao longo da história para enganar você, para drenar a sua salvação, para tomar a sua família, para destruir a sua família. É tanto que a Epístola aos Efésios, capítulo 44, versículo 22, 23, 24. Olhe que expressão, olhe que declaração. Pega a sua Bíblia e nos acompanhe. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quer dizer, da maneira antiga, Deus tirou a nossa roupa de imoralidade, de enganos, de mentira, de prostituição, de idolatria, de leviandade. 23. A serem renovado no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O que é que ela diz? Deus tirou a tua roupa de roubo, de mentira, de fuxico, de política, de partidarismo, de idolatria, e te colocou uma nova maneira de pensar, renovado no pensar, para pensar nas coisas que são do alto. E diz a revestir. Observe que ele não vestiu, não. Ele revestiu, colocou uma roupa e outra roupa para nos fortalecer. E nós temos aberto mão deste grande dom de Deus para estar nu, envergonhando o evangelho, envergonhando a sociedade, envergonhando a família com as nossas atitudes hediondas, achando que estamos fazendo bem, quando na verdade estamos nos afundando e não percebemos. Quanto ao bom ensinamento de Deus, meus amados, ele deixa o seguinte: é que nós devemos mudar de vida, devemos aceitar a Jesus, deixar de estar viajando nas loucuras que são pedradas, fortificadas, e vive no engano da religião.
vive no engano da tradição. Quando eu falo em religião, também coloco muitas igrejas evangélicas que dizem que são de Deus e não são. Que fala língua que é uma beleza, mas também fala da vida dos outros, diz pornografia, levanta falso testemunho, vê uma coisa e diz outra. Então nós evangélicos não estamos isentos disso não. E viver nessa ilusão, nessa mentira, achando que é, mas não são. Você só vai ser alguma coisa quando aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Romanos, para terminar, capítulo 13, versículo 14. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado da carne e suas concupiscências. O que é que a Bíblia diz? Revestido de Cristo, não tenha mais cuidado na carne. O que é cuidado? Medo. Das concupiscências. O que é concupiscência? Desejo demasiado, que você faz repetidamente, imoral, faz às escondidas. Papai não sabe, mamãe não sabe, marido não sabe, mulher não sabe, colega de trabalho não sabe. Está dentro do armário, mas Deus está vendo. E Ele diz: quando você se revestir, você vai estar livre da concupiscência, do desejos. Porque em poucas palavras a Bíblia diz que você está revestido de Deus. Então vamos deixar de ser legalistas. O que é legalista? Alguém que peca, alguém que faz coisa errada e se baseia na lei. Não porque a graça, não porque a lei. É legalismo. É mentira. E o legalista, o imoral, o mentiroso não tem parte com o reino de Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.